Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biena. Hoje, quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. Estamos aqui muito contentes, que temos aqui as florzinhas Marisa, Terezinha. Terezinha, ó, a Terezinha vai cair o óculos ali, aí eu vou fazer com que ela ria um pouco. A Marizinha já faz parte desse jardim. Muito obrigada, Marisa. E é conosco, a Marisa hoje é responsável, mas, como nós sempre dizemos, é conosco, né, Marisa? Com certeza, Obrigada, com certeza. Marisa. Imagina, eu é que agradeço. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. É com muito carinho que mais uma vez estamos aqui para estudar o livro que é o Espiritismo e sempre fazendo link com todas as indicações de Kardec nessa obra, né? E ele pede, então, que nós possamos fazer o estudo, né, do Livro dos Espíritos, como nós estamos fazendo. Então, nós estamos na questão 207, né? E eu vou compartilhar com vocês o Livro dos Espíritos. Ótimo. Deixa agora eu colocar aqui. 206, 207. Tá bem, tá bom aí para vocês o tamanho? Ótimo. Tá bom, tá bom. Então, tá bom. Então, nós vamos ver a 207, quando ele diz assim, frequentemente ele pergunta, os pais transmitem aos filhos a parecência física. Transmitirão também alguma parecência moral? Aí tem uma notinha de rodapé que ele pede para a gente ver a nota explicativa, lá 477. Então, primeiro a gente vai ver a resposta, né? E aí depois a gente vai recorrer à nota 477. E aí a resposta dos espíritos é assim, não. Então, transmitirão também alguma parecência moral? E é engraçado, né? Como no senso comum, às vezes a gente diz assim, nossa, esse menino é o pai dele em tudo, né? Nos hábitos, né? Não só fisicamente, mas também... E aí, Kardec, os espíritos vão responder, não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas a consanguinidade. Então, na realidade, né, não existe essa coisa de... O que pode, às Marizinha, vezes... sabe o que eu achei interessante? Que você mostrou uma nota, não é isso? Sim. O meu não tem. Você O meu também. Hã? Eu ia perguntar, o meu também não tem. O meu não tem. Esse é da FEB. Deixa eu dar uma olhadinha no livro. Eu não tenho, Terezinha, porque não tem de jeito nenhum mesmo. Não tem, não. Tenho, não. Então, assim, é bom até que vou lá no PDF, mas não quero compartilhar, porque realmente eu não tenho. Pode ser que seja erro de digitação. Deixa eu ver uma coisa. Porque, na verdade, o que você mostrou seria página, e não pergunta 444, como eu vi aí, ali, ó. P477, lá na nota do editor, da editora. É página, né? É página. Então, fica complicado, porque cada editora tem... Ah, tá. Página 477, tá certo. Então, assim, é meio complicado. Meu livro nem tem a página 477. Não tem, nada aqui. Olha, na realidade, para mim, no meu livro físico, tá assim, a nota de rodapé aqui tá 12, na realidade. Nota de rodapé 12. Depois... Também não tenho. Então, para mim tem. Na pergunta... Tem, Terezinha? Não tem. Temos, não. Então, e aí, no meu livro físico, a nota de rodapé é número 9. Não. E tem, depois lá embaixo, no item 9, ver nota explicativa. Depois não tem, Marisa. Então, seria bom realmente vermos isso, que no meu, não sei se Terezinha tem aí 9, eu também não tenho. Não tenho, não. Não tenho. Tem uma nota. É estranho. Tem uma nota.
Se eu vou buscar lá até na página, na 207, no PDF, dos PDF que eu tenho, também não tem. Eu tento abrir um PDF e também não tem. Então, seria interessante observarmos a tua nota, porque nem no PDF, nem no livro físico eu tenho. Tá, deixa eu ver uma coisa. Terezinha, eu acho que também não tem, não. Físico tem, mas Terezinha não tem. Ah, Terezinha está com PDF. Não, está no livro físico, né, Não, Terezinha? eu estou com livro físico, é. Deixa eu ver, eu estou com o livro físico também. Aí ele se refere à página. Eu fui É ver a página pergunta. 477, Eu não a fui ver pergunta. Eu fui ver pergunta 477, não tem nada a Não, ver. é a página. É como encontramos nos outros livros lá, que é o do Paulo bota ali. É página 477. Mas de O meu qualquer livro não maneira, tem, não chega Nem aí. página. O meu vai até a O 351. meu vai Não tem até nada. 404, o meu vai. O meu 351. Bom, mas não tem problema, porque no caso está se referindo ao livro dela. Exatamente. Então, mas de qualquer maneira, depois eu vou ver o que é essa nota explicativa número 9, tá? Certo. Deixa eu ver uma coisa No aqui. caso, você está dizendo 9 e ali está o 12. No meu livro físico. No meu livro físico está a nota número 9. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nota explicativa. É muito interessante isso. Depois não vamos perder. Não tem problema, não. Tá. Só questão Então, aí só ele diz assim, de observarmos, curiosidade. Se você puder mandar, depois tirar a fotografia, enviar para nós, eu mando, coloco no grupo para a Terezinha, porque é interessante isso, né? Sim. É bom a gente saber, né? Aí, então, ele diz assim, na alternativa A, de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então, olha que interessante, né? Então, quando a gente constata isso, né, que às vezes tem parecença moral, da onde vem isso? É que são espíritos simpáticos, afins, né? Então, por isso que aí tem essa parecença moral. Tá? Interessante, é impressionante como muda tanta coisa. Olha só, na minha resposta, são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Mas é isso, espíritos simpáticos, que são afins. Né? Aí, na pergunta número 208. Pergunta 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Aí, resposta. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Educação da alma, né? Educação da alma. A Sandra Hernandes, ela faz estudo conosco, está pedindo para entrar. Ótimo. Então, ele diz, pela educação, constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E aí eu me lembro, né, daquela questão que tem no Evangelho, né? Que Deus nos deu os filhos. E aí a pergunta é, o que fizestes disto? Né? Então, a importância da educação moral dos filhos. Né? Terezinha, quer colocar alguma coisa? Não, está bem claro, né, Marisa? Uhum. Muito bom. Aí é 200... Uma questão já bastante conhecida. 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia
um bom espírito para lhes animar o filho? Resposta dos espíritos: não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhe por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Olha que interessante, né? Quer dizer, primeiro a gente precisa fazer uma leitura que, assim, na realidade, não existe mau espírito, né? O espírito, Deus criou todo simples e ignorante. Na realidade, mau espírito é aquele que não age em conformidade com as leis de Deus. Porque se a gente deixar como está, mau espírito, dá a impressão que é um espírito que foi criado mal. Então, é preciso nós esclarecermos aqui, né? Fomos criados simples e ignorantes. O que acontece é que alguns espíritos não agem em acordo com as leis divinas. Então, é isso que ele quer dizer, o mau espírito, né? Mas olha só que interessante, ele mesmo pede, né? Tem algum microfone aberto que eu estou ouvindo minha própria voz? Acho que é o da Tereza. Ótimo. Isso. Então, eles mesmos pedem que lhes sejam dados bons pais na esperança que eles possam encaminhar o seu desenvolvimento. Olha que interessante, né? Então, esse espírito, quando vai reencarnar, vamos supor que nós tenhamos aí um espírito que tenha cometido, né, uma série de imperfeições, que tem consciência disso, ele escolhe, ele pede que na próxima reencarnação ele tenha bons pais que possam auxiliá-lo, né, na realidade, a se encaminhar da melhor forma possível. E Deus lhe concede o que deseja. Olha aí a misericórdia divina, né? Que coisa bonita, né? Quer dizer, Deus nunca abandona seus filhos, né? Nunca. Isso realmente fica muito claro. 200... Ô, Marizinha, você Diga. lembra que eu enviei uma mensagem justamente Sim. perguntando sobre isso? Sobre que, no caso, mesmo que for um espírito. Eu não sei qual foi a pergunta no qual você está me referindo. Eu tenho aqui, peraí. Porque, na realidade, quando você fez a pergunta, eu já digo já para você, eu até deixei para responder mesmo aqui, junto com você. Isso. Peraí. Deixa eu ver se é essa mesmo. Está aqui, ó. Ela está aqui, que eu não apago nada do nosso histórico. Você disse assim. Isso. Questão 203. É o 203, já passou. Isso, mas não tem problema. Pluralidade sabemos que o espírito de uma criança pode ser superior aos seus pais. Por quê? Porque o espírito de uma criança não é criança, é o espírito da sua individualidade lá antes de desencarnar, né? Mas a genética não influenciará na formação do corpo físico da criança? Não, porque o que é físico, né? O desenvolvimento físico é o desenvolvimento corporal, né? Dos membros, da parte física. Então, esse espírito, inclusive, ele pode ser um espírito mais evoluído que os pais. Mas o que eu estava em dúvida era justamente isso, porque quando nós sabemos que o espírito superior, ele pode pedir ou querer um corpo que não tenha tantos problemas e que esteja com uma genética boa. Então, neste caso, ele, como espírito, poderá influenciar e, no caso, não é manipular, Marisa, dirigir para que essa genética seja boa. Então, aí eu me perdi por ser um espírito superior que não vai querer um corpo inadequado de acordo com a sua missão. Uhum. Aí, assim, diga. Aí que eu não entendi, porque se ele tem uma missão a cumprir e tem que estar encarnado durante X tempo, se os pais têm problemas genéticos, então esse espírito também não vai poder
não manipular, eu não sei, gente, seria um outro Eu entendi o que você quis dizer. Na realidade, por tudo que eu tenho estudado, eu entendo que um espírito evoluído superior que venha para uma tarefa específica ou uma missão específica, necessariamente ele vai vir com, ou seja, ele vai, entre aspas, escolher um corpo físico que lhe permita, né, cumprir essa missão. Da mesma forma que um espírito que não seja tão evoluído, um espírito que seja que ainda está em evolução, mas ele quer um corpo físico mais debilitado para que ele possa superar uma imperfeição. É igual, entendeu? Então, um espírito superior, por exemplo, vamos pegar Kardec. É evidente que Kardec, quando estava na espiritualidade, para que ele pudesse desenvolver a tarefa que ele desenvolveu, com certeza ele obteve uma aquiescência da espiritualidade para que ele tivesse um corpo físico que ele pudesse desenvolver a missão dele, a tarefa dele. Né? Ficou claro para você, Zélia? Ficou, porque eu questionei muito, porque lá não sou nem um espírito superior, está bem rastreirinho lá, na terceira ordem. Está lá, não está. Então, tem meus pais, no caso, que estão com problemas de circulatório, pressão alta, que é isso, são vários probleminhas. Eu tenho uma tarefa, mas eu sei que eu também posso, geneticamente, ter essas tendências. Uhum. Entendeu? Então, é por isso que eu não, espírito lá superior, porque eu já sabe, né? Poderia como frear tudo isso. Na espiritualidade, que nem, por exemplo, eu não sei se você lembra, mas aqui no Brasil nós tínhamos o Jerônimo Mendonça, chamado Gigante Deitado, né? Por quê? Por tudo que nós aprendemos, nós podemos inferir, estabelecer uma hipótese que Jerônimo pediu que viesse com um corpo debilitado, com certeza, para que ele pudesse superar suas imperfeições, né? Agora, da mesma forma que um Kardec, um espírito superior, para desenvolver aquela missão, deve ter, porque o legado que ele deixou, o que foi necessário de esforço físico dele, não só o fato de escrever, mas, né, processar tudo intelectualmente, com certeza, na espiritualidade, ele precisava de um corpo, quando encarnado, que lhe possibilitasse desenvolver. Porque tem todo o planejamento para qualquer um ser, tem todo o planejamento. Nós sabemos isso. Posso fazer uma pergunta? Mas durante justamente, eu não sou. Aí a Terezinha vai e ajuda. Não sou superior, mas a influência há. Não é nem que há influência, eu diria para você que deve haver uma compatibilidade. É isso, né? É isso, pelo menos é isso que, num primeiro momento, eu entendo. Pois é. Diga, Teresa. Queria saber que questão é essa que vocês estão discutindo, 203, você falou? Foi a 203. Isso. Porque tivemos um estudo, Terezinha, anterior. Do livro dos Espíritos? Do livro 203? 203. Mas aqui... Capítulo 2, questão 203. Capítulo 2, 203. Isso. Mas aqui não fala nada de genética, não? Não fui eu que fiz a questão. Não, foi Zélia que perguntou. Fui eu que fiz a questão. Essa questão nós conversamos a semana passada sobre essa questão, né, Zélia? Sim, foi justamente antes, como nós íamos ter, aí eu pedi a explicação, entendeu? Aí depois entramos, conversamos, que eu estava estudando. Mas tudo bem, eu sei do planejamento. Nós sabemos que tudo isso o espírito tem uma tarefa e tem esse planejamento. O que eu fiquei na dúvida antes do estudo é que se eu, sendo um espírito superior, que vem com todo planejado, se tivesse uma tendência ou de acordo para ter determinadas enfermidades ou enfermidade,
eu não poderia frear, mesmo eu sabendo que o meu corpo físico foi todo planejado, mas em uma idade X, eu poderia frear. No Na caso, eu realidade, teria um problema circulatório grave. não, aí deixa eu esclarecer. Eu não acho que nós poderíamos frear. Haja visto que Kardec, depois da missão cumprida, a saúde dele ficou debilitada e ele foi embora, né? Então, eu acho assim, o espírito, depois de encarnado, ele não, eu entendo que ele não tenha nenhuma influência, não. Aí ele vai estar exposto às vicissitudes da vida, enfim. Pelo menos é assim que eu entendo. E o A gente planejamento foi pode... feito tendo essa observação que, como é um espírito que tem, neste caso, que nós estamos, você está citando, eu tinha uma outra. Bom, como tem uma tarefa, tem que ficar ano até determinado ano, vai ficar e tem que ter um corpo compatível com isso. Sim, sim. Então, gente, eu posso falar uma coisa? Fala. Eu acho que isso é bem relativo, porque existem tantos casos diferentes, tudo numa coisa só, né? Sim, Então, sim. não existe um padrão, não Não, existe. não, não. Olha, nós temos um exemplo, lógico que aqui a gente está falando de elevação moral, espírito moralmente, mas nós temos o exemplo de Stephen Hawking, que veio com uma tarefa grandiosa como cientista, uma tarefa grandiosa como cientista. Então, como espírito, ele tinha um grande valor, né? Sim. Pode ser que moralmente não tanto, não sabemos, não temos nem condição de saber, mas era um espírito de valor para ele desenvolver todo aquele trabalho, todo aquilo que ele desenvolveu com aquele corpo que ele conseguia mexer só um dedo, e ele desenvolveu tudo aquilo, não é? Então, eu acho assim, a gente não pode pôr tudo no mesmo caldeirão. Não. Assim. Não. Existem nuances, assim, existem casos, existem diferenças infinitas. Com certeza. Não é? Foi aí que surgiu. Foi surgindo porque eu estava estudando, e vinha, sabe? São os questionamentos. Porque é verdade, cada caso é um caso. Também tem, neste caso aí, no que você se referiu, ele pode ter pedido, mas durante, era isso. Então, são coisas Isso que... não impediu dele cumprir a missão dele. Exatamente, Sim, mas foi sim. um questionamento que eu fiz para mim mesma. Foi uma Então, dúvida que eu tive. E é importante, sabe por quê? Mais uma vez, por isso que eu falei que nós poderíamos talvez inferir, né? Porque não existe regra absoluta. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Né? O que a gente às vezes pode estabelecer alguma conjectura, pode, mas nós não temos o conhecimento total das leis divinas. Não temos. Né? Então, nem temos acesso à situação de cada espírito, né? Claro. Não temos esse acesso. Exatamente. Esse entendimento, né? Ou como o caso do Jerônimo, que você citou, do Jerônimo, que é um exemplo, assim, fantástico. E quanta coisa ele fez, né? Quanta coisa ele fez deitado numa maca, né? Ele só mexia a cabeça, né? Ele só mexia a cabeça. Ele fazia palestras, fundou orfanatos, fez tanta coisa, né? E então eu acho que isso daí é uma coisa que a gente não tem um entendimento ainda para abarcar tudo. Não, eu acho importante assim nós comentarmos sobre isso, né? Mas isso sim, claro. E é uma dúvida que surge, como nós estamos estudando, sobre essa parte da genética, foi que ocorreu justamente antes do estudo. Foi por isso que eu fiz esse questionamento. Mas eu acho que... bom, isso aí que nós estávamos conversando, eu já sabia, porque já sabia. Só que foi naquela hora, naquele momento, a parte da genética. Mas aí não tem jeito.
Eu acho que cada caso é um caso, nós não sabemos o Claro. que está por trás de tudo isso, então vai determinar também que muitas vezes o espírito iria perder um dedo ou um braço, não perde, porque dependendo de Exatamente. como ele está trabalhando a necessidade deste instrumento, então tem muita coisa aí por trás que... Até o exemplo do Chico Xavier, né? Ele tinha várias doenças, né? Ele Sim, tinha vários sim, problemas, né? exatamente. Então, tá bom. Obrigada, gente. Imagina. Agora, 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho, um bom espírito, de preferência um inferior? Essa pergunta é muito importante a gente deixar bem claro, né? Então, pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência um inferior? Não. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Eis esse o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Então, né, exatamente é isso, né, que a gente, quem é mãe, né, a gente pode pedir que venha com saúde, que venha com alegria, como toda mãe deseja, né? Mas pedir, né, que venha um espírito bom ao invés do inferior, isso não, Mas não né? teríamos nem lógica. Exatamente, né? Porque se cada Exatamente. um, como nós falamos, tem o seu planejamento, e olha que leva décadas, não é assim como nós sabemos. Não Uhum. teria a lógica do pai lá estar fazendo a prece, se já tudo isso foi resolvido no mundo espiritual. Às vezes até ele mesmo pediu. Então, assim, como Exatamente. se já foi resolvido, se foi questionado durante algum tempo, de repente ele muda de ideia. Uhum. Aí, para mim, não teria muita lógica, não. E seria também sei lá, um egoísmo, né? Querer é bem mais fácil você criar um filho assim, um espírito bom, Bom, né? Do que que vem um espírito aí com problemas, com desafios para a gente enfrentar, né? com E aí certeza, é um certo comodismo, né? Seria. com É certeza. por isso que, para mim, é indiscutível. Porque não vamos nascer, retornar ao plano físico se não há um planejamento, se não há um pedido, se não há uma necessidade. Então, como ele vai querer um bom espírito no lugar do um, entre aspas, inferior, inadequado seria, se justamente já está todo planejado, se a própria pessoa pediu, É, entendeu? exatamente. O que acontece, né, Zélia e Terezinha e os que estão conosco, é que, assim, via de regra, o que é perfeitamente compreensível é que todo pai, toda mãe, quando estão aguardando, né, o bebê que vai chegar, pedem que seja uma criança com saúde, alegre, né, enfim, que seja saudável. É lógico, isso é natural, né? Mas agora, é como ele falou, pedir de preferência um bom espírito do que o inferior não faz sentido, né? A 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormente cisgêmeos? Então, é assim, semelhança de caráter. São espíritos. Mais uma vez ele vai dizer, porque na outra pergunta, lembra quando ele diz que a semelhança, às vezes, moral entre filho e pai? Ele responde, são espíritos simpáticos, afins, da mesma forma entre irmãos. São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. É muito interessante, né, essa questão também. Assim, né? É muito interessante, porque a gente, quando encarnado, né, quem são os nossos afins? Nossos amigos? São aqueles que partilham, geralmente, né, dos mesmos sentimentos, né, das mesmas, dos mesmos valores morais, né? Pelo menos, assim, de quem que nós aproximamos?
Geralmente das pessoas que têm afinidade nos mesmos valores morais que nós, né? Os mesmos princípios, enfim. A 202. Boa tarde. Eu Boa tarde. gostaria, desculpe, eu cheguei agora, mas como você está falando assim de irmãos, eu vi a reportagem de uma moça, né? Quer dizer, duas cabeças, né, num corpo. Então, eles são o quê? Porque afim, eles nasceram assim, afim, ou porque tem uma dívida uma com a outra, porque são cabeças diferentes no mesmo corpo. Quem está falando? É nos Estados Unidos. Meu nome é Maria Helena, Oi, aqui de Maria Helena. Olinda, Pernambuco. Então, na realidade, é assim, são provavelmente gêmeas siamesas que você está se referindo, né? Que às vezes é um corpo só, mas é um corpo só, mas às vezes com duas cabeças, ou às vezes até com partes iguais até a cintura, enfim. Nós não sabemos que leis que regem as leis divinas, mais uma vez, né? Por quê? Porque, digamos, e aí a gente entra num aspecto que é muito delicado também, que são acidentes genéticos. A gente entra na parte genética, quer dizer, de fato, algo aconteceu, né? Geneticamente falando, quando a gente lembra que a célula, depois que o óvulo está fecundado, né? Que aí as células começam a se dividir, a formar os corpos, etc, etc, etc. Agora, inferir que existe alguma dívida, alguma coisa, nós não temos a menor ideia disso. Por quê? Mais uma vez, é como nós estávamos conversando antes. Nós não temos ainda compreensão das leis divinas. Se nós dissermos qualquer coisa nesse sentido, nós estaremos cometendo um grave erro, né? Então, se nós dissermos, então elas nasceram num corpo só, com duas cabeças, porque elas vão ter que carregar isso para o resto da vida, porque na outra vida, errado. Nós não temos nenhuma condição de inferir o porquê disto aconteceu, que isto aconteceu, em relação a, moralmente falando, as duas. O que nós sabemos é que deve ter havido um acidente genético na divisão das células e formação dos corpos. Agora, o porquê, se isto veio por algum motivo, como prova, como expiação para elas ou para os pais, não temos nenhum elemento que nós possamos inferir algum tipo de situação. Isso seria um julgamento, né, Marisa? Seria um julgamento, e nós não temos direito de julgar nada, né? Absolutamente, não Nem temos. Ninguém. Ficou claro, Maria Helena? Maria Helena? Maria Helena? Desculpa, eu desliguei por causa do som. Sim, ficou. Ficou claro. Então, tá bom. A gente sabe... E elas são vivas, moram nos Estados Unidos, e parece que tem 30 e poucos anos. Eu vi a história dela com eles com 6 anos, elas indo para a escola. Aí passou esse tempo todo, outro dia apareceu ela já bem, já formada, estudando essas coisas, já mais com idade, né? Nos 30 e poucos, eu acho. Mas tem, se você quiser procurar, é nos Estados Unidos. Existe, são duas com o mesmo corpo. São irmãs siamesas, né? Siamesas. Isso. Agora, que não foi dividida, né? Que não foi, sim. Não teve como dividir. Não, algo é como eu falei, houve um acidente genético, né? Que os corpos não foram, as células não se dividiram igualmente para formar os dois corpos exatamente como teria que ser, né? E foi bom você tocar nesse assunto, porque não só em relação a este caso, mas durante muitos anos nós carregamos no espiritismo essa coisa de sempre estar inferindo, a pessoa veio com síndrome de Down porque na outra encarnação aconteceu isso, isso, isso. A pessoa veio cega porque na outra encarnação os olhos dela, nós não
podemos mais fazer esse tipo de inferência. Nós não temos condição nenhuma, mesmo que... mas foi um médium que me falou, pois esse médium está exercendo de forma errônea a mediunidade dele. Tem que ter mais cuidado ainda quando fala que foi médium. Exatamente, Terezinha, exatamente, né? Então, nós não podemos. Das leis divinas, nós conhecemos assim, olha, um tiquinho do dedinho, mas um tiquinho muito pequenininho. E mesmo assim, a gente precisa tomar muito cuidado para não interpretar de forma equivocada. Inclusive, foi o que a Terezinha falou, o julgamento. Eu me julgava, como sempre tive problemas da parte do útero, aí eu falava assim, eu devo ter sido uma péssima mãe, e agora por isso que eu venho com problemas no útero, e estou naquela, e desde pequena, e os brônquios que não funcionam porque eu fumei muito, e isso. Aí eu falei assim, aí quando a Terezinha falou isso, me chocou, assim, eu estava me julgando a mim mesma, impondo coisas que eu supostamente, como espírita, poderia ter ocorrido, mas não significa que seja verdade. Então, exatamente. Só porque eu aprendi eu aprendi que viemos para poder fazer alguns resgates, para aprender, não necessariamente seja isso. Eu não sei o que eu pedi, e eu chego aqui em julho. Tá lá o negócio, tá todo lá planejado. E eu chego aqui e fico me julgando. Então, aí, quando ela falou julgamento, uau, quer dizer que eu mesma estou me julgando. Então, o que é importante saber, né, Zélia, é que todas as situações que nós vivemos estão aí para nos ajudar a nos melhorarmos, a percebermos o que nós temos que aprender com aquela situação, né, para a gente crescer como espírito, para a gente evoluir. O objetivo é esse, né? Agora, ficar perguntando por quê, isso aí não leva a nada, né? Exatamente. Justamente, Terezinha, mas tem isso. Eu aprendi assim. Não, se eu vim com isso, com essa, entre aspas, falha genética, ou que seja, eu devo ter feito alguma coisa em encarnação passada. Assim que eu havia aprendido. Principalmente com a palavra expiação. Então, aquela fulana tem problemas físicos? Deve ter sido, outras coisas, que não vale a pena citar a palavra. Então, esse pré-julgamento, eu já fazia isso. Por quê? Eu dizia, não, então eu devo ter feito alguma coisa de muito negativa para poder vir com essa debilidade, ou essas debilidades, ou aquelas pessoas devem ter tido um suicídio, ou devem ter feito isso, aquilo outro. Então, era isso que eu aprendi, entendeu? Então, você e 95% do movimento espírita. Por quê? Porque nós entendemos errado, mais uma vez, essa coisa de causa e efeito, de ação e reação. A justiça divina não é assim. Não é como a lei física da gravidade, que aonde eu estiver, seja no Japão, seja no Brasil, na Austrália, se eu tiver com esse lápis na mão, se eu soltar, ele cai. Isso é uma lei física. A justiça, nós não podemos achar que as leis divinas são iguais às leis físicas. A justiça divina é soberana. Cada um de nós foi criado individualmente. E essa coisa de nós dizermos, não, eu sou assim, porque na outra encarnação, né? Isso é causa e efeito. Errado. Nós precisamos parar com essa mania. Lei de causa e efeito, de ação e reação, não existe na doutrina espírita. A doutrina espírita é uma ciência filosófica de consequências morais. Ponto. E cada um de nós é um indivíduo, cada espírito é um indivíduo. E a justiça divina é soberana, é por isso que a justiça... Nós vamos ler isso lá no livro Céu e Inferno. Existem atenuantes e agravantes das circunstâncias que as imperfeições foram cometidas. Então, dizer, eu fiz mal para a Zélia numa encarnação, então, na próxima encarnação, eu vou reencarnar eu vou reencarnar e vou passar pelo mesmo mal que eu fiz para a Zélia. Isto não está em Kardec. Isto não está em Kardec.
O que Eu existe... aprendi, desculpa aí, eu aprendi assim, vamos dizer, crianças que nascem com problemas mentais, eu aprendi, né? Dizendo, então, foi pessoas que suicidaram, então, como ela destruiu a áurea, né, da pessoa, então ela vem para reconstruir essa parte. Aí ela vem como débil mental, como DAI, como qualquer coisa, essas doenças, foi assim que eu aprendi. Então, Né? Maria Helena, só que é assim, nós precisamos estudar Kardec, porque não é isso que a doutrina espírita, nas obras de Kardec, fala. É o espírito, vamos a cada um, veja, a cada um, a possibilidade de reparar todo o mal e retornar ao bem não é uma regra. Então, toda pessoa que se suicidou, ela vai vir numa próxima encarnação com paralisia cerebral. Aonde está escrito isso? Não é em Kardec. Nós não somos todos iguais, que nem um saco de batata, que todo mundo que fez a mesma falta recebe. Não. O espírito, na espiritualidade, ele escolhe as provas pelos quais ele quer se submeter para a sua reparação e retorno ao bem. É isto que está escrito em Kardec. É isto. Nós não podemos ficar generalizando. Toda pessoa que cometeu suicídio vem na próxima encarnação como paralisia cerebral. Aonde está escrito isso? Em lugar nenhum nas obras de Kardec. O espírito, mesmo porque, quando nós vamos ler sobre o suicídio no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que existem as circunstâncias. Uma coisa é o suicídio premeditado, outra coisa é o suicídio quando a pessoa está embriagada ou está sob o efeito de medicação. Então, nós precisamos, eu diria assim, sabe, Maria Helena? Inclusive obsediado, que se fala muito no Kardec. Exato, exato. Eu vou dizer uma coisa para você, Maria Helena. Nós precisamos desconstruir o que nós aprendemos de forma errada e começarmos do zero, estudando Kardec, entendendo o que está escrito e não essa coisa generalizada. Ah, toda pessoa que roubou, na próxima encarnação ela vem faltando uma mão. Aonde isso nós aprendemos de forma equivocada. Isso não está escrito nas obras de Kardec. O que está escrito nas obras de Kardec é que todo espírito, ao chegar na erraticidade ou espiritualidade, quando ele se dá conta de todo o mal cometido, primeiro ele se arrepende do que ele fez, e ele, então, tem a escolha das provas pelas quais ele vai reencarnar e se submeter para que ele possa fazer a reparação do espírito e o retorno ao bem. Então, essa história, não existe regra absoluta, gente. É isso que nós precisamos entender, sabe? É isso que nós precisamos entender. E aprendemos mesmo, porque se observamos na parte da mediunidade, e a parte aqueles espíritos ovoides, que não sei o quê, aí, está com um problema no perispírito. Então, quando reencarnar, o que acontece? Pode ter um aborto natural, porque não aguenta, porque o perispírito está todo alterado. E não significa que todos sejam assim. Claro. Claro que não, é isso mesmo. Quer dizer que só porque é ovoide ou porque é isso, aquilo, outro. Agora, justamente, estudando, eu vejo, meu Deus, quanta coisa às vezes nós falamos, pensando, afirmando, e quando vamos ver, aonde está escrito isso? É que nem é muito simples. Vamos só finalizar, Maria Helena, esse pedaço para voltarmos às nossas perguntas. Durante anos, os espíritas disseram, porque o karma, porque é karma da pessoa. Não existe essa palavra nas obras de Kardec. Karma é uma palavra que vem do hinduísmo,
vem do brahmanismo, que tem a ver com o samsara, que é a roda das encarnações, porque no hinduísmo eles partem do princípio que a alma foi criada perfeita, e aí, se ela cometeu algum erro na espiritualidade, aí ela reencarna como castigo. Não é isto que a doutrina espírita fala. Então, o karma também é uma palavra que a vida inteira, coitado, é karma da pessoa. Não existe nas obras de Kardec esta palavra. Então, por isso que eu digo, nós precisamos desconstruir o que erroneamente nós construímos durante anos e reestudar Kardec em toda a sua profundidade. É isso que nós... E Kardec, no livro dos Espíritos, quando fala do retorno à vida corporal, né? Ele fala que tem muita coisa que acontece, que a criança tem um aborto no meio da gestação, ou então morre logo depois que nasce, algum problema, ele fala que muitas vezes é simplesmente imperfeição da matéria. Exatamente. Imperfeição. Geneticamente, Não é porque fez não sei o que no passado. Exatamente. Imperfeição da matéria, muitas coisas que acontecem, né? Muito bom, Terezinha, muito bem lembrado. Está ficando claro para você, Maria Helena? E olha... Eu já ouvi um absurdo, muitos absurdos, né? Mas um que eu ouvi que, olha, eu não conhecia tanto assim o espiritismo, mas mesmo assim eu não aceitei isso de jeito, achei um absurdo, que os anões, eles nascem com essa característica, porque numa encarnação passada foram suicidas que se atiraram do alto. Meu Deus! Olha que absurdo. Que absurdo, né, Terezinha? Nossa, e tem gente que acaba aceitando, acaba acreditando nessas coisas tão absurdas, tão horrível, sem sentido, né? Não, sem sentido. Por isso, que quando, Maria Helena, se você estiver nos ouvindo, traga suas dúvidas. O estudo é para isso, né, Terezinha, Zélia, Marinete? O estudo é para isso, né? Nós precisamos, sim, nós estamos aqui para esclarecer, para discernir, para separar o joio do trigo, né? Para isso que nós estamos aqui. E com isso aprendemos. Sim. Desmistificando o que realmente aprendemos. Ela está reentrando, a Maria Helena. E é muito importante estarmos dialogando, trocando ideias. Nossa, porque aprendemos de uma forma completamente equivocada. Exatamente, exatamente, né? E isso é a herança das religiões ancestrais, é a herança do catolicismo, né? Enfim, que nós precisamos sempre clarear. Então, toda vez que tiverem dúvida, coloquem na mesa, né? Já admitiu isso? Ela de novo? Já. Está entrando, caiu a net, deve ter sido. Então, Maria Helena, o que você queria perguntar mesmo, Marisa, a ela? Esqueci. Não, se está claro, se ela pôde ouvir, né? Porque se ela caiu, talvez ela não tenha ouvido o que nós falamos. Foi, caiu aqui. Desculpa, eu fui aumentar o volume, aí deu um piti aqui. Certo. Mas esclareceu, Maria Helena, essa pergunta. É minha amiga. Não, esclareceu. Só que a única coisa que eu fiquei meia dúvida é porque assim, que você destrói a sua, né, sua áurea e você está explicando que isso não faz parte, não existe no Kardec. Peraí, aí eu não entendi, não. Aura perispírito, como é que ficou o negócio aí agora? Como é que é? É porque a linguagem que ela vem trazendo é mais uma linguagem esotérica, né? Porque a aura não é linguagem do espiritismo. O que nós estávamos... Exatamente. Pronto. Como eu aprendi assim, que eu passei muitos anos estudando, fazendo yoga, estudando aquela parte, né? Da parte do, né? Aí, isso aí, eu também trouxe para o espiritismo. Então, agora está explicado que isso não faz parte, está entendendo? Do espiritismo. Porque uma coisa, né, Maria Helena, e foi muito importante você falar isso. Veja,
Toda a parte esotérica, espiritualista é uma coisa. Por exemplo, nós podemos falar de reiki, nós podemos falar de cromoterapia, de aromaterapia, de florais de bar, podemos falar, né? Agora, o espiritismo... Estou falando, foi a parte que eu aprendi, porque eu fiz muito tempo yoga, Sim. Aí é a parte hindu, que eu, inclusive, professoras hindu, que falava, né? O hinduísmo. Isso. Agora, o espiritismo não tem nada a ver com isso. A doutrina espírita não tem esse tipo de linguagem e não entende dessa forma. Agora, pelo hinduísmo, aí, quando a gente estuda principalmente Leon Denis, as religiões ancestrais, né? Aí nós vamos entender melhor o conceito da alma decaída, da degradação da alma, do karma, da roda das encarnações, né? Mas vamos estudar porque ele apresenta, ele analisa, né? Mas não faz parte do espiritismo. Então, é isso. Mas traga sempre esclarecer, porque até mesmo, porque as pessoas podem, não, mas está saindo fora. Não, gente, é bom que isso ocorra, porque quando eu aprendi dentro do centro espírita, porque meu padrasto era o presidente do centro, ele trazia, escutava e falava assim, não, mas cada aura tem uma cor, tem uma vibração, e não é bem assim. Não, e isso não é espiritismo, né, Zélia? Pois é. Então, eu aprendi aonde, Marizinha? No centro espírita. Pois é, pois é. Então, é por isso que é bom estarmos também esclarecendo tudo isso, porque até hoje existe isso, gente. Para com isso. Sim. Existe isso. Que é a irradiação da aura. Tem centro espírita que tem reiki, que tem aromaterapia, cromoterapia. Isso não é espiritismo, né? A gente sabe, né? Então, tá bom. Então, seguindo. Agora é a 212. Há dois espíritos, ou, por outra, duas almas, nas crianças cujo corpo... Olha aí, ó, a pergunta que Maria Helena até colocou. Há dois espíritos, ou, por outra, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Exatamente, são os siameses, né? É esse caso. Então, há dois espíritos? Sim, mas a semelhança entre elas é tal que vos pareçam, em muitos casos, uma só, né? Então, é isso que ele está falando. Então, no caso dessas duas irmãs que por um acidente genético, permaneceram com um corpo só, são dois espíritos? São dois espíritos, né? Então, mas a personalidade é diferente, cada um tem sua personalidade. Sim, filha, por quê? Nós dizemos personalidade a pessoa encarnada. Nós, como encarnados, somos personas, mas independente das personas, somos espíritos que reencarnamos. Portanto, as irmãs siamesas são dois espíritos, duas almas encarnadas, né? Isso está bem claro. Pois que nos gêmeos, né? Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles. Olha como tá boa essas perguntas. Agora há pouco nós vimos, né, dos irmãos que são afins. E agora Kardec faz uma pergunta. É impressionante como Kardec abrangeu tudo. Tudo. Não tem uma pergunta que a gente pense que não tenha sido feita por Kardec no livro dos Espíritos, né, Terezinha? Não é impressionante? É verdade, tem um raciocínio assim, né? Tão apurado, né? Apurado, ele não esqueceu nenhum detalhe, né? Nada. Por isso que é bom, foi como uma vez, quando nós estávamos estudando aqui, surgiu uma palavra contraditório.
que foi até dogma, lembra, Frerezinha? Dogma. Aí eu falei, peraí, se ele utilizou essa palavra, por algum motivo foi. Então, Sim, assim, ele falou do dogma da reencarnação, né? Isso, exatamente. Então, foi por isso que nós fomos trazer o que talvez ele queria dizer. Porque, como conhecemos a razão e a lógica de Kardec, ele não vai colocar uma palavra como essa se não tiver um sentido, um significado. Exatamente. Aí, então, por quê, né? O que é essa aversão que se nota entre eles, né? E, às vezes, não só nos gêmeos, né? Às vezes, dois irmãos que não são gêmeos, mas que um não pode ver o outro, né? Aí vem a resposta. Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Ele está dizendo, não é uma regra absoluta. Mais uma vez, os espíritos vêm confirmar que a gente não pode estabelecer regra absoluta falando-se de espíritos, né? Porque nós não conhecemos as leis divinas na sua totalidade. Ele diz, acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Olha que aspecto importante que Kardec traz. Espíritos maus, lembrando mais uma vez que não é espírito mau no sentido de foi criado como mal. Espíritos maus são espíritos que não agem de acordo com as leis divinas. Eles optam por não exercer, não cumprir as leis de Deus. Então, espíritos maus são aqueles que não agem em conformidade com as leis divinas. E eles aí, não, né, Marisa? E eles não são maus, estão maus, né? Isso, Terezinha. Exatamente, exatamente. E foi muito interessante falarmos isso, porque nós estamos nos referindo aos gêmeos. Anteriormente, a dúvida da Maria Helena era um corpo com duas cabeças. Então, foi o que você deixou bem claro. Pode ter sido algum problema da genética que você falou, da matéria, mas neste caso são gêmeos. Aí tem dois espíritos. A anterior pode ter sido uma falha. É diferente. Mas a questão dos siameses, dos irmãos siameses, também pode ser a mesma história, de espíritos que criaram ali uma inimizade e tal, e também vêm para ficar juntos, para resolver aquelas questões entre eles. Também pode acontecer isso, pode ser, pode. Também pode. No mesmo corpo, gente. Sim, claro. No mesmo corpo, em um corpo, dois espíritos. Sim, dois espíritos. Aí eu não sei. Os siameses são dois espíritos. Não, eu estou dizendo, nós estamos nos referindo a falhas da matéria. Eu não estou me referindo aos gêmeos. Que, por exemplo, a pessoa, Zélia, nasce com uma cabeça, com duas cabeças, mas o corpo é um só. Um só. Então, não, espera um pouquinho. Deixa eu fazer uma correção. São dois corpos, porque são duas cabeças, entendeu? Não, então, mas aí que tá, é por isso que eu estou querendo dizer. No caso anterior que foi falado, é um corpo com mãos, pernas, e às vezes ocorre de nascer uma outra cabeça. Neste caso, são gêmeos. São corpos diferentes, são espíritos diferentes, mas pode existir, sim, ou como um braço, gente. Tem um corpo, nasce com outro braço, ou com três pernas. Era isso que eu estava me referindo. Sim, sim. Mas, olha, mais uma vez, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque nós acabamos entrando mais uma vez nas leis divinas, na dinâmica divina. E a gente não pode inferir, né? Nós não sabemos, né? Que dinâmica é essa que, por exemplo, foi um acidente genético? Foi, mas o porquê acontece, se existe, no caso, algum comprometimento moral daqueles dois espíritos que vão estar unidos àquele corpo. Não sabemos. Não sabemos. Isso mesmo. Pode haver,
pode haver como pode não haver, né? Exatamente. Nós Exatamente. não temos como avaliar isso, né? É porque para mim ficaria complicado, que sairia justamente contra a própria lei natural, de você ter um corpo, gente, eu estou me referindo a um corpo com dois espíritos. Sim, são dois, nesse caso eram dois espíritos, sim. Tem duas cabeças, são dois espíritos. São dois espíritos, são dois espíritos. Sim, duas eu posso cabeças. Assim, eles não podem lá em cima decidirem, vamos dizer, as duas irmãs, né? Eles não podem pedir para nascer assim? A minha resposta, particularmente, é não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. Não temos a menor condição de dizer pode ser que sim, pode ser que não. Não temos elementos para dizer, né? Porque desconhecemos as leis divinas. É assim, qualquer inferência que nós façamos, nós estaremos fazendo uma inferência baseada em quê? Né? Não sabemos, não temos conhecimento, né? Pode ser que um dia tenhamos, né? Pode ser que um dia tenhamos tanto para um lado como para o outro, tanto de ser só um acidente genético, como também ser um acidente genético e um comprometimento moral. Mas essa questão aqui 213, eu acho que explica tanto os casos de gêmeos comuns como os siameses, é a mesma coisa. Podem nascer juntos por simpatia ou por antipatia, né? Nós não podemos avaliar cada caso em particular, não temos essa condição. Mas está dentro da lei isso aí. O Kardec está falando, não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos, como também a gente pode colocar aí dos gêmeos siameses também, né? Podem ser espíritos simpáticos como não, né? Agora, nós não sabemos, cada caso em particular, nós não temos condições de avaliar. Exatamente, exatamente. 214. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Olha só o que Kardec diz, perdão, que os espíritos dizem. Lendas para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam, figuram a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Então, olha o que Kardec fala. Lendas para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam, figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Então, a gente precisa ter bastante compreensão, né, em relação a isso, né, para a gente ter o perfeito entendimento. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Olha só, aqui ele já está falando do coletivo, de um povo, né? Então, vamos ver o que os espíritos falam. Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, as suas tendências, os seus sentimentos, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Olha o que ele está falando. Um povo, né? Então, se nós pegarmos o povo brasileiro, o povo americano, e assim por diante, o que ele diz? Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessa família para se unirem, é que está a origem da semelhança, que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distinto de cada povo.
Então, vamos repetir. Na tendência, aqui, ó, que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do povo brasileiro. O que se fala do povo brasileiro? Que é um povo hospitaleiro, é um povo alegre, é um povo que de certa forma, tem jogo de cintura. O que se fala? Que o brasileiro ele é espirituoso. Se nós vamos pensar no nosso Brasil, cada região do nosso Brasil não tem a sua característica própria, né? O pessoal do Nordeste é um pessoal alegre, leve, né? Vive perto do mar, então assim, é um pessoal que digamos que possa levar a vida com mais leveza, né? O pessoal do Sul, né? É um pessoal mais vigoroso, mais, de certa forma, também alegre. O povo brasileiro, de modo geral, é um povo espirituoso, brincalhão. Agora, por exemplo, gente, estou dando um exemplo, né? Vamos pegar os ingleses, né? Os ingleses são mais sérios, vamos dizer assim, um caráter mais fechado. É lógico que todo povo, isso não é regra absoluta, mas nós estamos analisando, a exemplo do que os espíritos nos trouxeram, as tendências de cada povo. Se nós pegarmos, por exemplo, o povo alemão, o povo japonês, mais disciplinado, mais rígido, então é neste sentido, né? O que não significa que todos os povos tenham um pouco de cada coisa, claro, mas existe sempre uma tendência natural, né? Por que a gente fala horário britânico? Porque os ingleses são assim. Marca uma reunião às 3h, aparece 3h15 para ver o que acontece. Né? Aqui, para nós, é uma coisa que se chama ser mal educado. Exatamente. Os ingleses veem isso como mais. Aqui, o suíço, se você marca um horário e chega, você é um mal educado. Pois é. Né? Então, é assim, a forma de encarar a vida. Por exemplo, os japoneses no trabalho, imagina, você faz uma brincadeira. Por exemplo, aqui, nós brasileiros somos descontraídos. Não, né? Eles são extremamente disciplinados, cumprem horário, assim, cronometramente falando, né? Então, é isso que ele está dizendo, que as tendências que se apresentam nos membros da família para se unirem e que está a origem da semelhança, e que, existindo os indivíduos, constitui o caráter de um povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Né? Vou dar um exemplo. Nós que já estamos, vamos dizer, num determinado grau de evolução tecnológica, etc. Vamos reencarnar nos povos, por exemplo, que ainda existem, provavelmente aborígenes na Austrália, mesmo no Brasil, indígenas? Não. Por quê? Porque nós já alcançamos um certo grau de desenvolvimento. Não estou falando moral, viu, gente? Porque moral nós vamos encontrar indígenas, aborígenes, de uma moral, às vezes, até muito mais evoluída do que nós. Né? Nós estamos falando, é isso que ele está dizendo aqui. Por exemplo, um povo que ainda é canibal. Vamos supor que ainda existe. Não existe mais, pelo que nós sabemos, graças a Deus. Mas vamos supor que existisse. É isso que ele quer dizer. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem para nele reencarnar um povo rude e grosseiro? Não. É isso que ele quer dizer. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Então, olha que importante, né? É isso que eu quis dizer. Vamos supor que ainda existe um povo canibal, como eu falei. Os espíritos que vão reencarnar
para já na Terra ter trabalhar suas imperfeições, não vão reencarnar num povo que ainda é canibal. Eu acredito. Tá claro isso, gente? Alguma Interessante, pergunta? Marisa, que até o povo em si se modifica. Por quê? Eu moro em Bil, aqui são 157 nações. Nossa! 157 nações. Então, está vindo muita cultura, com a parte também, nós sabemos, da política, que vem também imigrantes, asilantes e tudo isso. Está mudando tudo isso. Claro que tem uma base, mas até isso, se eu tenho 31 anos de casada. Quando eu me casei há 31 anos atrás, eu não via certas coisas aqui na Suíça. Não existia. Então, até isso, essa parte do povo está se modificando. É claro que nós estamos falando sobre a parte da ignorância e tudo isso, mas até isso está sendo alterado. Você não vê certas coisas. Se você vai, como a Marinette, eu acho que a Marinette caiu. Então, está na Alemanha, tá diferente. Até isso está se modificando. Porque nós sabemos que estamos no quê? Num planeta de transição. Sim. E isso também vai se modificando. Mas isso faz parte da evolução, não é? Exatamente. Isso faz parte, essa mistura, essa integração, é o objetivo mesmo, né? Muito bom. 216. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? E aí, olha como os espíritos são prudentes. Eles não dizem uma resposta categórica sim, nem não. Eles dizem, isso pode dar-se, pode acontecer, né? Mas, melhorando-se, ele muda. Ou seja, né, a lei do progresso é para todos, né? Quando nós saímos de uma encarnação tendo evoluído, porque o espírito não retrograda, ele pode estacionar, mas retrogradar, não. Então, ele diz, né, na pergunta, em novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? E isso pode dar-se, mas, melhorando-se, ele muda, né? Então, se nós formos pegar, por exemplo, uma pessoa perversa, ela desencarna. Numa próxima encarnação, ele vai continuar com essas características? A resposta dos espíritos. Isso pode acontecer, mas melhorando-se ele muda. Ora, se nós estamos reencarnados para atender à lei do progresso e para nos melhorarmos, é claro que se nós nos melhorarmos e sairmos dessa encarnação melhores, mais progredindo, realmente, numa outra encarnação, nós estaremos melhores, porque estaremos mudados. E também, né, Marisa, o espírito, no mundo espiritual, ele pode adquirir novas ideias, né? Ele pode renovar as suas ideias, se ele estiver apto, se ele estiver com vontade disso, né? E ele pode vir já numa outra encarnação sem aquelas características negativas que ele tinha. Ele vem com novas disposições. Exatamente. Né? Ele pode vir com novas disposições. Porque o espírito também aprende e evolui no mundo espiritual, né? Com certeza, com certeza. E aí, continuando. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Por quê? Por exemplo, nós temos lá no Céu e Inferno, na parte segunda, o exemplo do, se eu não estiver enganada, chama Max o mendigo. Então, vejam, na encarnação precedente, ele era um nobre, ele abusou do poder, dos seus servos, dos seus serviçais, e aí ele vem numa próxima encarnação na condição de mendigo. Ele escolhe vir na condição de mendigo.
para que ele possa superar as suas imperfeições. Esse caso é muito bonito. Inclusive, ele vem nessa encarnação como mendigo, e até do pouco que ele tinha, que ele recolhia, vamos dizer, na rua, ele distribuía com aqueles que tinham menos. É lindo esse caso, né? É muito bonito. Aí ele diz assim, dá licença só um minutinho, gente, por favor. Desculpa, gente, é que a gente tem portaria virtual aqui, então, quando tem alguma coisa, a gente tem que atender, porque senão a pessoa volta. Então, vamos lá. Então, esse caso do Max é muito bonito, né? E a gente não reconheceria. Por exemplo, vamos supor que entre nós, né? Vamos supor que Zélia foi uma rainha deixa eu ver da onde? Do Egito. Pronto, né? E aí ela resolveu, então, reencarnar como Zélia para outras tarefas. Nós jamais reconheceríamos, né? Por quê? Porque ela vem numa posição diferente, né? Assim como a todos nós, né? Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, então, assim, o espírito é sempre o mesmo. A nossa identidade, a nossa individualidade como espírito é uma só, como espírito. A cada reencarnação, nós vamos adquirindo uma persona. Então, é assim, a Marisa está Marisa, a Terezinha está Terezinha, a Zélia está Zélia, né? E assim por diante. Quando retornarmos à espiritualidade, cada uma de nós vai retornar à sua individualidade como espírito, né? Então, sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, pode existir certas analogias entre suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. É isso que nós acabamos de falar, dando o exemplo do Max, o mendigo, né? Então, vamos supor que numa encarnação passada eu tenha sido uma pessoa que agia de forma má, que fiz mal a algumas pessoas, né? Aí, o que acontece? Escolhendo na espiritualidade o meu progresso nesta encarnação, muito provavelmente, né, se eu me arrependi, eu me apresento como uma pessoa amorosa, como uma pessoa de um imenso amor ao próximo. É isso que ele está querendo dizer. Por quê? Porque eu mudei, porque me arrependi. O meu espírito, não a persona, o espírito, né? Então, é isso que ele quer dizer. Porquanto de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. Gente, a justiça divina é linda, porque todos nós teremos oportunidade de nos repararmos e voltarmos ao bem. Ah, Marisa, mas até aquele criminoso que matou 10 pessoas? Sim. Ah, mas quantas encarnações vai levar? Depende dele, do esforço dele. Kardec diz assim, não é na primeira, não é na 10ª, não é na 100ª, quiçá na 1000ª. Então, nós teremos o número de reencarnações necessárias ao aprimoramento do espírito. Vai ter... Uma vez... Pode falar. Desculpa. Não, desculpa. Pode... Imagina, não. Diga, Terezinha, diga. Terezinha travou. A internet dela parou. Parou, mas é só dela, né? Pode falar.
Não, Terezinha, parou a tua Ai, net. como será? Parou a tua net, Terezinha. Voltou agora. Tá me ouvindo? Agora. Voltou? É. Voltou? Agora. Então, Diga, Tereza. uma vez me perguntaram como será que está o Hitler no mundo espiritual depois de tudo que ele fez. Queria que eu falasse. Como é que eu vou saber? Não tenho a mínima ideia. Eu falei, mas depois de tudo que ele fez, eu não sei o que ele está pensando, o que ele está aprendendo, o que ele está fazendo lá, eu não sei. Como é que nós vamos saber, né? O que nós sabemos, né, Terezinha, é que Deus nunca abandona seus filhos. Sim, né? Ele também vai ser um espírito perfeito, um dia também vai ter as suas Com oportunidades, né? Com certeza. As pessoas querem essas respostas, né? Querem. Mas nós não temos. Não temos mesmo, né? Então, gente, como é importante, como a justiça divina é soberana, né? Que dá oportunidade a todos nós, como eu estava falando, né? Mas até aquele criminoso que matou o pai, matou a mãe para ficar com a herança, Sim, vai chegar uma hora que esse espírito vai ter consciência do que fez, vai se arrepender e vai querer uma reencarnação, vai escolher uma reencarnação onde ele possa começar o seu caminho de progresso e de retorno ao bem, né? Mas ele vai voltar então com uma eu acho muito bonito. mas vai voltar com uma imperfeição, com uma debilidade física? Depende. Não sabemos, às vezes, não é a Marisa que está dizendo, não. Kardec que fala lá no céu e inferno. Às vezes, o espírito pode escolher uma missão de missionário de uma vida quase que ele se despoja da vida pessoal dele para se dedicar a uma missão de amor profunda, né? Então, mas ele não devia então sofrer tudo o que ele fez, né? Já que ele matou os pais? Não é assim que funciona a justiça divina. Não é olho por olho, dente por dente. Uma vez eu assisti uma palestra de um médico, né? Não sei se vocês já ouviram falar, Dr. Décio Iandoli Júnior. Sim. Ele é muito bom, né? Muito. E ele estava falando que, vamos supor que uma pessoa, no tempo lá da Inquisição, torturou e ele arrancava os dentes das pessoas para torturar, né? Aí, na próxima encarnação, ele não tem que passar por isso, ele pode vir como um dentista e ajudar as pessoas. Exato, mas não é? Esse resgate, vamos dizer assim, né? Essa forma de a gente retomar o caminho certo, pode ser através da prática do bem. Não precisa ser necessariamente através do sofrimento, né? Aliás, Terezinha, você me fez lembrar de um exemplo engraçado que outro dia falaram num estudo para brincar comigo, porque dizem assim, que aquelas que gostavam de uma fofoca, de falar mal da vida dos outros, reencarnam como psicóloga para ouvir. Mas eu dei muita risada, né? Ficar ouvindo o dia inteiro, né? Ficar ouvindo, né, as pessoas o dia inteiro e guardar sigilo, né? Eu achei muito interessante. Muito bom. Né? Então, minha gente, é isso. Zélia, vamos continuar ou já estamos no nosso horário? Vamos parar, porque já falta 1 minuto aqui. Uhum. Então, nós paramos, para quem for continuar na próxima quarta, não sei se é a Terê? Terezinha, da 217. 217, Terezinha. Você, a partir da 217, né? Isso, exatamente. Pronto. Então, obrigada, Flor. Depois que a Zélia terminar, por favor, Sandra Hernandes, fica um minutinho que eu preciso conversar com você. Isso. E também com a Terezinha ou quem quiser. Tá? Isso. Então, vamos fazer uma coisa. Você gostaria de deixar alguma mensagem, Terezinha, para finalizarmos pararmos a nossa gravação?
Olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Zélia, que está ainda se recuperando, o esforço dela, né, em relação a estar conosco. Então, que a sua saúde se recupere totalmente, viu, Zélia? E com certeza, né, os irmãos, os benfeitores espirituais estarão aí promovendo, né, um auxílio no sentido de que a sua recuperação se restabeleça. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco, Maria Helena, Sandra. Maria Helena, por favor, também depois da gravação fique. E Terezinha, mais uma vez, muito obrigada pela sua parceria. É uma delícia fazer junto com você. Eu fico muito feliz, Terezinha, muito mesmo. Eu digo, ai, que gostoso a gente estudar todo mundo junto, né? Bom, é ótimo, gente. Então, é ótimo. Um Então, beijo Terezinha, no alguma coração coisa, de vocês. deixar, Maria Helena? Não, tá tudo bem, eu acho que nossa reunião de hoje foi bastante proveitosa, foi muito boa, e nós tivemos oportunidade dessas reflexões tão importantes, tão sérias, né? E o importante, a gente está aprendendo da forma correta, né? Sem aqueles tantos desvios que acontecem no meio. Isso é uma alegria muito grande. Gente, Com muito certeza, obrigada. com certeza. Até a próxima. Eu também Maria Helena. Eu agradeço até porque eu cheguei pela metade, né? Tenho um bebezinho de 92 anos que às vezes eu tenho que dar atenção. Aí eu não posso ficar assim toda hora, mas eu gostei do aprendizado e às vezes assim eu fico na dúvida, mas isso foi bom porque muitas coisas eu tenho dúvidas ainda, sabe? E aprendi essa que eu gostei muito que você falou, né? Da siamesa, né? Que a gente tem uma ideia e é totalmente que a gente aprende de um jeito e acabou sendo de outro, né? Então tem só que agradecer. Obrigada, Sandra. Gente, até a próxima então. Beijo no coração.